Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, aqui estamos, confiantes no amparo generoso destes Espíritos abnegados que em nome de Jesus são conosco. Pedimos nesta hora, Senhor, o amparo à nossa pequenez, que sejamos envolvidos em vibrações esperançosas, que nos fortalecem o ânimo e estabelecem a alegria de viver. Jesus, que as vossas vibrações amorosas, que tanto sustentam a humanidade da Terra, possam neste dia, Senhor, envolver os nossos irmãos em desalinho com a lei, em vibrações doçorosas, para que sejam arrefecidos os impulsos menos felizes. Aqui estamos, Senhor, nos entregando ao trabalho e sentindo a presença dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que nos dirigem os pensamentos nos rumos certeiros do entendimento da verdade. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e obtereis, e nós estamos então na ação da prece, transmissão do pensamento. O item 11 diz assim: pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções. Isso já é de uma grandeza muito grande, né? Estar em companhia dos bons espíritos. E eles se aproximam de acordo com nossa sintonia e nos dão sustentação para as escolhas, e essas escolhas serem as melhores escolhas na nossa vida. Inspirar-lhes bons pensamentos, adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Reentrar no caminho, ser reconduzido às retas seguras do nosso plano reencarnatório e no influxo das leis de Deus, é o máximo que um espírito pode desejar de socorro espiritual. Porque estando no caminho que nós precisamos estar, ainda que este caminho seja permeado de muitas dificuldades, de grandes desafios, de muitos percalços, é uma necessidade evolutiva para nós. Nós precisamos, porque este caminho traçado por nós mesmos, nós vamos colher muitas vezes aquilo que nós semeamos. E isso é justo para esculpir em nós o ajuste com a lei de Deus. Então é justo passarmos por dificuldades porque elas nos reconduzem ao ajuste com as leis de Deus. Porque assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, os espíritos amorosos nos aliviam das grandes dores,
mas não nos tira a responsabilidade da reparação. Para que a nossa consciência se expanda em bases de valores morais, nós temos que ter dado os testemunhos. Mas o mais interessante nós pensarmos aqui, o quanto nós precisamos recorrer à prece com muita frequência dentro de bons sentimentos. Porque, como a gente tem falado todos os dias, nós podemos falar, pedir, mas não sentir, né? Então a prece é mesmo o que eu sinto quando elevo o meu pensamento a Deus, Pai amantíssimo, a Jesus, Mestre amado, que nos envia os seus mensageiros para que sejamos socorridos todos os dias. Mas a lição aqui nos suscita a gente começar a pensar que por invigilância nós incorremos nas mesmas más tendências de séculos. Nós incorremos nas características predominantes da nossa anterioridade, nesses campos da memória que nós viemos transformar. Esse é o risco, né? Os fatores de risco do planejamento reencarnatório estão na invigilância. Estão na frouxidão moral, estão nos buracos, vamos dizer assim, lacunas que não foram preenchidas pelo conhecimento da verdade, não foram experienciadas por sentimentos nobres. Então nós vamos ficando com os nossos filtros muito permissivos e as nossas más tendências elas ficam muito exuberantes. Então, assim, quando a gente diz, né? Eu fui invigilante nesse aspecto, eu estou dizendo que eu voltei com a minha mente para o meu passado. Eu mergulhei na minha anterioridade e trouxe para o presente as minhas más paixões, as minhas más inclinações e convivo com elas sem transformação. Isso é invigilância. Porque onde nós somos invigilantes? Sempre, sempre, sempre na mesma característica, porque é o ponto vulnerável. Nós não somos invigilantes em tudo. Tem alguma referência em nós de vulnerabilidade, onde eu sou frágil, e todas as vezes que os estímulos do mundo acionam esse conteúdo de fragilidade, eu vou buscar na minha anterioridade o que não está resolvido e prevalece. Então a prece, ela nos dá força para resistir às tentações e sobre isso a gente vai pegar uma lição aqui do Fonte Viva que chama varonilmente. Né, que essa coisa viril, essa coisa forte, determinada, firme, resoluta, né? Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes, é de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. A vigilância é um estado de sintonia. Não é um estado de ficar prestando atenção, porque tem-se a impressão de que a vigilância deixa eu ver o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. É também, mas é necessariamente um estado de sintonia. Quando nós estamos numa sintonia acima do nosso padrão, quanto possível, nós estamos sempre protegidos pela força do amor, pela força do bem, pela força da verdade. Então, se eu não conhecer os meus pontos de vulnerabilidade, eu não saberei estar atento àquela questão. Eu não saberei vigiar naquele aspecto, porque eu nem sei sobre mim, eu nem conheço, né? Qual é essa vulnerabilidade? Então, a vigilância requer que eu conheça os meus pontos frágeis. E diz Emmanuel, vigiai na luta comum.
permanecei firmes na fé ante a tempestade. A fé é essa chama de experiência sobre o conhecimento do Evangelho. A fé não são as nossas crenças. Nós podemos ser crédulos, mas sem experiências sobre a verdade. Temos falado isso todos os dias. A fé é o quanto o Espírito já vivencia aquilo que ele conhece como lei da verdade, lei de Deus. Isso que é a fé. Então, esta fé, ou seja, essa grande experiência iluminativa, ela é o nosso maior escudo protetor, a nossa defesa moral, o ambiente espiritual que nos é característico. Então, o espírito com fé, ele está acima da tempestade. Ele vence a tempestade pela força de uma experiência que dá para ele confiança, tolerância, respeito. E essa fé faz com que a tempestade seja amenizada. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor para guardar-lhe a lição de luz. Nós sempre queremos nos livrar, né, das nossas dores, porque não entendemos que ela é um recurso ainda da lei para nos reconduzir os passos nos rumos certeiros do nosso progresso espiritual. Quando nós passamos por uma dor e resolvemos aquela questão, nós saímos muito mais fortes, muito mais experientes, muito mais preparados para outras adversidades. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível consertar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em ti mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida, porque a nossa invigilância nos faz transgredir e infringir leis. Aí nós ficamos na zona do remorso, chorando, nos sentindo culpados, desenvolvendo pânico. E não vale, isso não traz progresso, é uma estagnação evolutiva. Isso não nos leva a lugar nenhum. Então, se nós erramos, com toda a força da coragem, da fé, vamos nos ajustar sobre aquele aspecto e imediatamente resolver uma questão para não termos pendências. Então, arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é um dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. E às vezes nós ficamos uma encarnação parados num remorso, numa culpa, sem fazer uma ação útil de, ok, eu errei, seguirei, ainda que com os joelhos desconjuntados, os pés sangrando, seguirei rumo à construção do bem em mim, para que haja uma retificação dos males que nos acometem. Então, amigos, essa lição da vigilância, ela está relacionada diretamente à oração, porque se nós não tivermos essa lucidez, esse entendimento da verdade, quais os pontos da minha fragilidade, o que eu sou vulnerável aos estímulos do mundo, o que é a tentação para mim, a nossa prece será sempre comprometida pelas questões que não estamos resolvendo em nós. Por isso que é o vigiai para orar, né? Estar numa sintonia elevada para que a gente possa receber o amparo generoso dos amigos espirituais. Temos falado que quando nós não estamos numa boa sintonia, e isso nos acontece,
E a nossa prece, muitas vezes, para nós, ela não nos tira daquela sintonia. Nós precisamos recorrer a alguém, a alguns, aos amigos, orarmos juntos, nas preces intercessórias daqueles que têm merecimentos que nós ainda não possuímos e que o amparo chega através do próximo para nós. Vamos refletir. Nós estamos estudando sobre a prece. E como falamos ontem, chega um momento da nossa vida como espírito que é impossível vivermos sem o hábito da prece. Evidentemente que isso leva um tempo. Nós temos a mais lúcida convicção que a grande maioria da humanidade não sente ainda essa necessidade da prece diária, dessa conexão ininterrupta com Deus, nosso Pai. E, portanto, a recomendação de Jesus de vigiai e orai, nem sempre ela é pauta da nossa vida. E como a Célia colocou muito bem, a invigilância é o mergulho nas nossas más tendências, naquilo que nós já trazemos dentro de nós e que a mente e o coração não ligado a Deus facilmente se perde, se distrai com as coisas do mundo. E esse item que nós somos convidados a refletir sobre a vigilância, é impossível nós vigiarmos o passado. Quem que vigia o passado? Como pode um espírito vigiar o passado? É impossível. E como que é vigiar o futuro? Não é possível vigiar o futuro. O estado de vigilância é um estado do presente. E os espíritos muito ansiosos têm dificuldade de manter um pensamento vigilante, porque o espírito que está numa ansiedade permanente, ele não está aqui. Ele está no futuro. E não é possível a gente vigiar o futuro. Então, essa recomendação de Jesus, ela é para o presente. A prece é para o presente. Não dá para a gente orar no passado e nem no futuro. A prece é do agora. A vigilância é do agora. Vigiai e orai. É tudo do presente. Então, nós temos que fazer um exercício muito profundo de nos mantermos no presente, no aqui e no agora. Claro e evidentemente que nós temos que ter uma visão do futuro, mas que isso não represente mais que 5 ou 10% do que nós realmente pensamos. Porque quando passa desse número, aí já começa a ser patológico. Nós abrimos mão de viver o aqui e agora. E o que é para nós vivermos hoje, no dia de hoje? A vigilância é nesse sentido. Eu vou vigiar o meu pensamento aqui e agora. Não permitir de maneira nenhuma que ele adentre num campo de incertezas, num campo de tristeza, de derrota, nada disso. Porque isso é uma alucinação, como José gosta de falar, nosso amigo de Boa Esperança.
Isso é uma alucinação, isso não é real. Portanto, para que nós possamos estudar o que é vigiar, nós temos que vir para o presente. E aí trouxemos então um texto do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Vigiando, que é um comentário de Paulo aos Filipenses 4:8. Capítulo 4, versículo 8. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, há uma recomendação para nós. Trabalhemos vigiando. O que eu estou fazendo agora, nesse momento, nós estamos aqui, estamos fazendo um comentário do Evangelho, estamos todos juntos, os que estão aqui diretamente ou indiretamente, mas nós estamos aqui. A primeira vigilância é: nós estamos aqui no presente, ou o nosso pensamento já galgou outras regiões, outros tempos, fomos para o passado, no que aconteceu ontem, ou estamos pensando no amanhã. Isso é uma invigilância. Isso é uma invigilância. E nós trazemos esses hábitos, esses maus hábitos dentro de nós, de ficar pensando no que aconteceu ou no que irá acontecer. Então, aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância que nos constituirá a própria vida. O estado de invigilância, ele faz com que o nosso pensamento, que não está acompanhado da verdade, da saúde, do bom ânimo, do bem, da verdade, que ele fique focado naquilo que não tem significado para nós. E se aquilo não tem significado para nós e nós estamos introjetando no nosso campo mental, aquilo vai nos constituir por um tempo e depois teremos que gastar um quantum de tempo para retirar. Então, só o fato de nós acumularmos no nosso campo mental dúvidas, incertezas, tristezas, só isso já nos causa ansiedade. Por quê? Porque o espírito sabe que ao acumular isso no seu mundo íntimo, ele vai gastar um tempo retirando. E isso causa ansiedade. Porque ele vai precisar parar o que é importante para retirar aquilo que não é importante que ele armazenou. Daí, nós entendermos que o estado de vigilância é estarmos aqui agora fazendo aquilo que nos compete realizar. Então nós vamos perguntar, dando sequência no que a Célia falou, o que nos sequestra? O pensamento do presente. O que está nesse momento nos retirando do presente, fazendo com que nós percamos a oportunidade de estar aqui e agora num estado de vigilância? Que situação, o que mais nós pensamos que revela um estado de invigilância? Que a gente sabe, pensar nisso não vai levar a lugar nenhum. Não vai me construir. Então, esse tipo de pensamento, ele precisa ser construído na nossa intimidade
para que o estado de vigilância aconteça. Então, a pergunta é sempre essa: o que eu estou fazendo aqui e agora está me compondo de maneira definitiva? Vai fazer parte das minhas experiências felizes, a felicidade do espírito, da vida verdadeira? Se sim, vou continuar pensando, vou continuar fazendo. Se não, interromper. É isso que a gente precisa estabelecer no nosso mundo íntimo, como um estado permanente de vigilância. Em verdade, muitas sugestões criminosas ao longo do dia vai nos buscar para sequestrar o nosso pensamento e nos tirar do estado que nós devemos estar. Então, ele diz assim: em verdade, muitas sugestões criminosas buscará enovelar a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar os nossos pés. Demorar o nosso pensamento mais que 2, 3 segundos numa notícia infeliz é adentrar num estado de invigilância. Demorar o nosso pensamento num mal-estar íntimo, porque aconteceu alguma coisa, porque não estamos sabendo lidar com aquela situação, é um estado de vigilância. Porque o que seria a vigilância? Entrar em prece, em oração, diante de uma dificuldade, manter o pensamento confiante, que as reais necessidades nossas e daqueles que nós amamos serão atendidas, invariavelmente serão atendidas, porque Deus não está distraído. Se não for agora, será mais adiante. E o Espírito terá a sua, o seu amparo de acordo com as suas obras. Então, a importância de nós compreendermos isso. E ele continua dizendo: em verdade, é na nuvem da incompreensão, conturbando-nos o ambiente doméstico, que nós perdemos a sintonia. Porque o ambiente fica tumultuado, nós começamos a ter um desejo íntimo de resolver imediatamente o que será resolvido durante uma reencarnação inteira. Entramos num estado de ansiedade, não auxiliamos e nos perdemos, porque somos invigilantes. E aí ele vai citar várias situações que nos tiram do presente. E nós ficamos num estado de preocupação, que nada mais é do que ficar pensando no futuro como será. Que na verdade, se nós estivermos fazendo aqui e agora tudo que é para ser feito, se nós estivermos fazendo da nossa parte, o céu fará o resto. Porque é só isso. O que eu tenho que fazer é o hoje, aqui e agora. É só isso. Às vezes, uma pessoa tem uma doença grave, muito grave. Aí vai fazer uma cirurgia. E aí nós ficamos pensando se a cirurgia vai dar certo ou não vai dar certo. A pergunta é necessário fazer a cirurgia? É necessário fazer a cirurgia. Então, o médico que está fazendo ali aquele procedimento, muitas vezes ele também fica ansioso. Será que vai dar certo? Mas se ele
estiver com o pensamento ali, colocando tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, e tiver bem sintonizado com o alto, tudo o que é para ser feito, será feito. É porque a vivência é daquela hora. Então, agora, se nós não estamos ali, se nós não temos o hábito de nos concentrar no presente, o que acontece? A ansiedade toma conta. E ele termina esse texto dizendo assim: em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Olha a importância dessa frase, irmãos. Em todas as situações da nossa vida e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo como todas as energias do nosso alcance. Então, se eu não distrair o meu pensamento do bem, se eu não me distrair, pronto, já estou num estado permanente de vigilância. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, contribuindo gradativamente em nós mesmos, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então, a importância de gravitarmos ao redor da lei, do bem e da verdade. Se nós estamos gravitando ao redor disso, vamos nos manter equilibrados, equilibrando quem necessita, saindo da ansiedade e adentrando no tempo da vigilância. O que eu tenho que vigiar em mim? O que é que eu tenho que vigiar em mim? Às vezes é a ansiedade. Às vezes é a maldade. Às vezes é a ociosidade. O que é que eu tenho que vigiar? Se eu não souber, não vou adentrar. Há pessoas que permanecem o tempo todo tristes. Há pessoas que permanecem o tempo todo prestando atenção no que o outro está fazendo. É isso que eu tenho que vigiar, né? Então, esse entendimento ele é fundamental para nós. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, rogamos a Sua presença entre nós. Rogamos, Jesus, que os bons espíritos que nos auxiliaram a reencarnar possam nos envolver com suas vibrações amorosas nesta hora, tomando as nossas mãos, iluminando os nossos corações, para que possamos nos fortalecer. Que nós tenhamos a força e a coragem, Mestre, de permanecer no caminho que o Senhor traçou para nós, para que nesta existência
possamos nos tornar fiéis servidores do seu amor na terra. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Conserva-nos junto daqueles que o Senhor fez aproximar de nós, para que aprendêssemos a amar, a perdoar, a perceber a grandeza e as dificuldades. Que nesta hora sejamos nós, os Espíritos, a te agradecer, Senhor, por tudo que a vida nos tem ofertado, para que pudéssemos nesta existência nos fazermos melhores. Ampara com todo o seu amor, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que possamos, Mestre, no dia de hoje executar as nossas tarefas com alegria, com bom ânimo, enriquecendo a nossa intimidade com os valores de vida eterna, Senhor. Ampara todos os lares, todas as nações, e que estejamos em seu nome todos os dias da nossa vida. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.